Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. É um prazer estar aqui com você. A nossa relação com os animais de estimação está cada vez mais próxima. Compartilhamos espaços e eles têm um lugar cativo no nosso coração. Cuidar de um cachorro, de um gato ou de qualquer outro animal de estimação requer bastante responsabilidade. E atenção, eles não podem ser trocados ou abandonados. Você tem que ter em mente que gasta tempo e dinheiro, mas que vale cada segundo do seu dia e centavo do seu bolso. Você deve ficar atento também a tudo que for específico para o seu pet. Para dar dicas de como cuidar da saúde do seu animal, eu recebo a médica veterinária, a doutora Bruna Mendonça. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Cada animal tem sua característica própria. Como que eu identifico do meu animal de estimação? Tudo vai depender do porte do animal, do que ele necessita. Vamos pôr um animal pequeno, eu posso sim estar criando ele aí num apartamento, numa casa menor, mas um animal de porte grande eu tenho que entender que ele necessita de um espaço. Assim também vai da pelagem do animal também. Então, um animal de pelo longo, eu preciso tirar o tempo para cuidar dessa pelagem, para senão vai embolar esse pelo. Às vezes vou ter que criar uma rotina em banho em tosa também. Então, a gente tem que ficar atento à necessidade do animalzinho, do porte e da raça do animal. Doutora Bruna, os animais de estimação, eles nos dão sinais que eles não estão bem de saúde? Sim, eles demonstram sim, tá? Então, o que você precisa ficar atento? Se o animal não está com algum tipo de dificuldade de respiração, então você vai perceber que o animal está mais ofegante. Às vezes também o animal apresenta bastante secreção de lágrima ácida, principalmente aí Spitz, Shih Tzu, animais que são braquicefálicos, que tem aquele narizinho mais achatado. Ver também se o animal não está muito quieto. Então, são alguns sinais aí que a gente precisa estar atento ao animalzinho. Diante desses sinais, eu posso medicá-lo em casa com os animais, com os remédios, desculpa, que eu uso para o meu uso humano? Eu posso medicar os animais assim? Podemos estar usando sim medicação de uso humano, porém tem que tomar cuidado com algumas medicações, principalmente com anti-inflamatórios, que nem ibuprofeno e diclofenaco é tóxico para os animais, então toma cuidado com isso, de jeito nenhum tá usando esse tipo de medicação. Paracetamol também é tóxico para os animais, então sempre assim, o animal pode estar com algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema de saúde, sempre primeiro buscar orientação veterinária, que ele sim vai estar prescrevendo a medicação certa para o seu animalzinho. Então, gente, não medique o seu animal de estimação. Procure um veterinário para saber certinho o que o seu cachorrinho, o seu gatinho ou outro animal que você tenha possa estar. Diante disso, vacina. Como que é? Tenho que dar vacina todo ano? Tem uma regra das vacinas? Como que funciona, doutora Bruna? A vacinação ela é muito importante. Na clínica eu vejo que tem muitos proprietários que falam que a vacinação não é importante. O animal viveu não sei quantos anos sem vacinação. Mas a vacinação é igual nós humanos. A gente precisa da vacina para nos proteger, assim como os animais. Lembrando que algumas vacinas também dos animais é importante para nos proteger, porque são zoonoses, tá? Então, cães, a partir de 45 dias de vida, já se inicia o protocolo vacinal. E gato a partir de 60 dias de vida. Então, aí você precisa estar iniciando o protocolo vacinal, vai de acordo com o protocolo de cada médico veterinário e depois sim é necessário essas reaplicações anuais. Você falou dos cãezinhos e gatinhos novinhos, mas aqueles que já estão mais velhos, já passaram dos 12, 13 anos, também é preciso esse cuidado com as vacinas, doutora Bruna? Animais mais velhos, sempre pedir levar para o médico veterinário para estar analisando aquele animalzinho. Porque se é um animal que vive aí ativo, vai para passear, para rua, parquinho, vai para banho em tosa, sim, manter sempre a proteção dele. Mas é um animal que às vezes está com algum tipo de problema de saúde, mas não tem acesso à rua, não sai mais, aí vai de cada médico veterinário, pode ser que às vezes ele suspende já essa vacinação. Doutora Bruna, a gente tem que passear com os nossos animais de estimação? Fazer eles se movimentarem? É necessário isso? Fazer com que um animal se exercite é muito importante, tá? Assim como para nós é importante a gente se manter em atividade física, para os animais também. Isso ajuda em questão de músculo, osso, então é importante fazer com que o animal sim tenha contato também com outros animais. A gente sabe aí que pela cidade a gente encontra vários tipos de parquinho, pet, então isso é importante para ele manter a atividade física dele ali, principalmente diária. E se o animal estiver acima do peso, tem tratamento para animal acima do
peso, doutora Tem Bruna? sim. Lembrando que a obesidade, assim como em humano, traz também diversos tipos de problemas de saúde. Lembrando aí, aumento de colesterol, triglicerídeos, tá? Então tem também os animais, a gente encontra vários animaizinhos obesos com problemas nas articulações, por causa daquele peso realmente que está pesado ali o corpinho do animal. Então tem animais que precisam entrar em tratamento com uma ração aí de tratamento de obesidade, mas vai de acordo também com o veterinário está avaliando o animalzinho. Então precisa entrar com a ração de obesidade, tratamento, quantos quilos o animal precisa perder. Então é importante sempre fazer esse acompanhamento. Alimentação. Sempre oferecer somente ração. Por exemplo, eu sempre tive cachorro, desde criança. E antes, quando eu era criança, a gente servia a nossa própria comida. Mas agora, os animais, eles têm a ração. Pode ser intercalado esse tipo de refeição? É melhor optar somente pela ração ou pela comida humana? Como que funciona, doutora Bruna? A alimentação natural, ela é excelente, tá? Então, assim, se você conseguir, tiver condições financeiras e também está consultando um médico veterinário nutricionista, é a melhor opção para o animal, tá? Desde que você tenha condição e tempo também para você estar cozinhando para este animal. Eu não tenho nem condições e nem tempo, então vá para a ração. Por quê? A ração, ela é uma ração, um alimento completo que vai ter tudo que o animal precisa, tá? Mas eu posso dar alguma coisinha ali, intercalar além da ração, porque às vezes o proprietário fala, tadinho, vai comer só ração? Pode, tem alimentos que a gente pode estar incluindo na alimentação também do animalzinho. Eu sempre falo, mas a maior parte do dia da alimentação do animal vai ser ração. Mas é a quantidade. Sempre vê na embalagem de cada ração, porque cada marca vai te falar uma quantidade. Então, vou pôr exemplo, 100 gramas diário. Então, eu sempre falo, pega essa quantidade de 100 gramas, divide pelo menos em duas. Então, vamos pôr, o animal vai comer de manhã e à noite. Durante o dia, você pode dar frutas e legumes para ele, tá? Exemplo de frutas, banana, maçã, melancia, sempre tira o caroço, é excelente melancia, principalmente dias quentes, calor. E melão também, que ajuda na hidratação do animalzinho, batata doce, brócolis, cenoura. Então, você pode também incluir na alimentação deste animal. Quando você falou da opção do alimento que a gente tem que preparar, então esse alimento preparado, ele não pode conter o quê? Sal, temperos, como que funciona? Porque às vezes alguém está assistindo a gente, então eu posso pegar a comida que está ali na panela e colocar para o meu cachorro, para o meu gato. Então, não é assim. Não, não é não, tá? Sempre quando você for fazer, outra coisa também que você pode dar, eu posso dar carne, posso dar frango? Excelente, tá? Proteína. Então, pode dar uma carne moída, um frango desfiado, fígado, que é ótimo. Porém, sempre cozido somente na água, nada de tempero. Porque às vezes os proprietários falam, então eu vou dar, igual você falou, citou. Eu vou dar um alimento que eu fiz ali para minha família, eu vou dar para o animal. Cuidado, porque tem alguns temperos que a gente usa e acaba sendo tóxico para os cães. Incluindo aí alho e cebola. É tóxico para os animais e a gente ama e coloca em tudo no nosso alimento, né? Então, sempre tomar cuidado com isso. Então, para não ter dúvida, não precisa colocar nada de tempero, apenas cozido na água. E também lembrando que carne, frango, fígado, nada de cru, porque tem verme aí. Então, sempre cozido e pode oferecer para o animal. Olha só, a gente está num tempo super quente, daqui a pouco o tempo fica seco. A gente tem que ter um olhar especial para os animais de estimação, doutora Bruna? Sim, tá? Porque assim como nós, os animais também sentem bastante calor. Uma raça que a gente tem que ficar muito atenta aí são aqueles raças braquicefálicos, que tem aquele narizinho mais achatado, tá? Então, exemplo, Bulldog, Pug, Shih Tzu, que são raças que sentem mais esse calor, tá? Então, sempre deixar esses braquicefálicos, como os outros animais, sempre deixar esses animais em ambientes climatizados, às vezes com o ar-condicionado, tá mesmo, para ajudar ele. Também sempre trocar várias vezes por dia, se o proprietário, lógico, tiver condições, trocar a água dele várias vezes ao dia, colocar algumas pedras de gelo também ali, que vai ajudar bastante a refrescar. Além da cebola e do alho, tem algum outro alimento que é proibido para a gente oferecer para o nosso animal? Chocolate, café também é tóxico, uva passa. Então, assim, nada de oferecer esses alimentos para os animais. Que nem, principalmente, a gente está chegando agora a Páscoa, o que os proprietários querem? Dar chocolate. Então, nada de dar chocolate para os animaizinhos agora. Então, tem que redobrar o cuidado. Coloca gelo aí na água do animal para ele poder se refrescar também. Sim. Então, tem que tomar cuidado na hora do passeio, porque pode queimar as patinhas. Isso mesmo. Na hora do passeio, sempre escolher um horário mais fresco, às vezes no comecinho do dia, da manhã, ou no finalzinho da tarde. E sempre, se possível, levar uma garrafinha de água. E durante esse passeio, oferecendo água para o animal.
Tá. Doutora, tem animal que tem uma raça que é mais resistente? Todo mundo fala que o vira-lata, ele é mais resistente, não fica doente, não precisa de tantos cuidados, porque a maioria vive na rua. É verdade isso, doutora Bruna? Na maioria das vezes, sim, tá? Por quê? O vira-lata, ele é uma mistura de raça. Então, ele acaba sendo, sim, ficando um animal mais forte, tá? Em questão de imunidade do animalzinho. Mas também tem aquelas exceções que às vezes a gente sabe que a gente encontra na clínica, que aparece algum tipo de probleminha aí. A gente está humanizando nossos animais? Bastante. E quais são as problemáticas disso? Ó, o que acontece? Hoje os animais, a gente sabe que eles não estão tendo tanto contato com outros animais como deveriam. Os animais vivem dentro somente de casa, em cima da cama do proprietário, e às vezes até eles acabam achando que eles realmente são seres humanos. E isso é ruim, tá? Pode trazer diversos problemas de saúde, inclusive ansiedade e estresse. Vamos falar da ansiedade. Então, animal de estimação pode ter ansiedade? Como que quem está assistindo a gente tem um animalzinho, pode identificar se ele está ansioso? Pode sim, tá? Infelizmente. E uma das maiores vezes assim, que a gente percebe quando o animalzinho está ansioso e estressado, ele começa com lambedura nas patas. Então, você vai ver que aqueles cachorrinhos que são mais branquinhos, você consegue ver que a patinha tá ficando os pelinhos mais escuro ou úmido, você vai ver, tá? Tem animal também que, além de lamber bastante as patinhas, ele começa a correr atrás do rabo. Então, você vê que, assim, são alguns sinais que o animalzinho tá ansioso e estressado. Tem tratamento? Tem sim, tá? Umas coisas que você pode ajudar bastante em questão de ansiedade e estresse no animal é o passeio. Igual a gente falou que é muito importante, tá? Então, proprietários que não têm essa rotina de passeio, começa a ter, porque isso é muito importante. Ah, eu não consigo passear muito tempo. É 10, 15 minutinhos por dia, isso já vai ajudar bastante esse animal. Outra coisa também, eu não consigo passear na rua. Tudo bem, pode pegar alguns brinquedos e você mesmo brincar dentro de casa. Seja uma corda, uma bolinha, que isso vai ajudar bastante seu animal. Ou às vezes até mesmo quando é um animalzinho um só dentro de casa, você pode pegar uma companhia para ele também, como outro animalzinho. É benéfico esse fato de dormir com os animais, doutora Bruna? Pode trazer, talvez o animalzinho tenha alguma doença que a gente não saiba e a gente pode contraí-la? Por isso que é muito importante o proprietário sempre estar fazendo check-up no médico veterinário, tá? Então, o que eu sempre falo, filhote e animais adultos, pelo menos uma vez por ano, está fazendo check-up no médico veterinário para ver se não tem algum tipo de problema de saúde, que a gente sabe sim que tem algumas doenças dos cães que passa para o humano e também como de humano passa para os cães, então a gente tem que ficar atento. E a partir de 7 anos de vida, que a gente fala que são nossos idosos, pelo menos a cada 6 meses, tá? Porque numa rotina, numa consulta de rotina, o médico veterinário vai conseguir ver se o animal tem algum tipo de problema de saúde, problema de pele, para não acontecer de estar passando ali para a família. Doutora Bruna, já que você falou que os animais podem ser ansiosos, eles também podem desenvolver uma dependência emocional dos tutores? Infelizmente sim, tá? A gente vê que tem animalzinho que você falou, que a gente acaba humanizando esses animais. E isso é ruim para eles mesmos, tá? Tem animal que não come sozinho. Às vezes tem um animalzinho que só vai comer quando o proprietário chega do trabalho. Então, quer dizer, às vezes o animal fica o dia todo sem comer. Tem animal que não vai fazer suas necessidades, precisam da presença do proprietário. E isso é ruim para ele, tá? Então, assim, a gente tem que ensinar o animal a ser independente e poder brincar, comer a hora que ele quiser, e não só depender do humano. Doutora Bruna, tem doenças físicas que elas podem aparecer por causa do comportamental, do emocional desse animal? Pode sim, tá? Exemplo aí são algumas doenças hormonais, tá? Então a gente tem que ficar atento com isso porque pode desenvolver sim alguns tipos de problema de saúde do animalzinho. Ele pode, assim como os humanos, ter problema de pelagem, dermatites? Como que funciona? É difícil o diagnóstico? Ó, eu sempre falo assim, o problema dermatológico, ela pode ser causado por diversos fatores, tá? Pode ser sim, porque o animalzinho tá com algum tipo de problema, vamos pôr, sarna, pulga, carrapato, pode, e também pode ser por causa de algum problema hormonal. Então, sempre procurar ajuda veterinária para estar diagnosticando o quanto antes, né, esse animalzinho para estar ajudando ele. E é fácil, esses diagnósticos são fáceis, doutora Bruna? Ou são difíceis para fechar e aí o tutor vai tratando e tendo que olhar como que esse animalzinho vai reagindo? Nem sempre é fácil, tá? Então, por isso que precisa estar levando o médico veterinário, às vezes sim a gente vai precisar como profissional, a gente vai precisar estar fazendo alguns tipos de exame, tá? Para conseguir fechar esse diagnóstico e tratar o animal.
Então, assim, nem sempre é fácil, mas a gente busca a fazer exames, busca a conseguir fechar o diagnóstico e ajudar esse animalzinho. Vamos falar de pulgas, carrapatos, vermes. Carrapato, como que faz? Às vezes você nem passeia com o cachorro, ele não tem contato com os outros animais, mas como que ele pode ter carrapato, pode ter pulga? O que acontece, doutora Bruna? Como que eu posso cuidar? Infelizmente, a gente pode estar levando na nossa roupa e sapato, tá? Então, tem proprietário que fala, mas o meu animal não tem acesso à rua, eu moro em apartamento, o meu animal não sai. Ok, mas principalmente apartamento. E o seu vizinho do lado, você sabe se ele tem cuidado do animal dele? Porque o carrapato e pulga sai andando. E também a gente pode levar na roupa, tá? Então é muito importante, mesmo que seu animal não tenha acesso à rua, não vai para banho tosa, porque mesmo que você não vai passear com ele na rua, mas lembre-se, se o animal foi para banho tosa, porque também é perigoso, tá? Então, assim, sempre mantém a proteção para pulga, carrapato, sarna aí em dia do seu animalzinho, porque isso vai proteger ele. Isso vai proteger seu animal de diversos tipos de doenças também. Lembrando que pulga, carrapato, ele causa doenças, então vai acabar protegendo seu animalzinho. Falando de higiene, quantas vezes por mês, por semana, eu preciso dar banho no meu animal de estimação? Ou vai variar da raça, do tamanho, do porte, da idade? Vai variar da raça do animal, tá? Porque que nem a gente vê, algumas raças precisa tomar banho semanais, outras quinzenais. Tem animal uma vez só por mês é suficiente. Então vai depender do seu animal, se ele fica muito tempo em casa, se ele sai pra rua, tem acesso às vezes a animais que vai para sítio, fazenda, tá? Tem animais que às vezes gostam de brincar em água, piscina. Então vai depender muito como que o animal é criado, é cuidado ali. Então vai depender. E mesmo que ele não for para banho tosa, não tem esse cuidado não banho tosa, lembrando que o proprietário precisa ter sim cuidado dentro de casa. Então animais de pelo longo, às vezes não vai para banho tosa, ok, mas sempre pentear ele ali para não embolar os pelinhos. Porque senão ele vai ficar machucado Sim. E pode ser pior. E tem alguns outros cuidados, por exemplo, com a orelha, com os olhinhos. Dá dica para quem está assistindo na hora do banho. Olha, eu não posso pagar um lugar para levar meu cachorro, meu gato para tomar banho. Eu quero deixar ele limpinho em casa. Qual que é aquela dica para cuidar bem do Sempre escolher produtos específicos para pet, tá? Lembrando que às vezes tem proprietário que usa shampoo, condicionador de humano. A pele do animal, a pelagem, o pH é diferente. Então, vai lá no pet shop e compra um produto específicos para pet, tá? Pode dar banho em casa, sempre escolha, principalmente se for filhote e às vezes o tempinho está um pouco nublado, sempre escolha um ambiente um pouco mais fechado, que não vai bater tanto vento, uma água morna que você possa dar banho neste animal. Acabou de dar banho? Outra coisa, sempre toma cuidado para não deixar cair água dentro do ouvido do animal. Então, às vezes não vai direto com a cabecinha dele dentro debaixo da água. Só com o corpinho, no rostinho ali na cabecinha, joga a mão com a água com a mão, tá? Para não entrar água desse ouvido. Acabou de dar banho, pega uma toalha para facilitar um pouquinho ali, seca bem ele com a toalha e importante também secar depois ele com o secador. Às vezes tem animal que dá bastante trabalho na secagem com o secador, mas se você acostuma esse animalzinho desde pequenininho, ele não vai te dar trabalho. Porque às vezes você deixa a pelagem desse animal molhado. E se não tiver muito sol, não tiver muito quente, vai demorar um pouco mais a secar essa pelagem. E aí começa as dermatites, problema de pele. Então só toma cuidado com isso. Ouvido. Um ouvido sadio não tem necessidade de limpar todo dia. Aleatório, uma vez por semana, a cada 15 dias, excelente para você limpar, tá? Então vamos pôr, uma vez por semana eu vou dar banho. E aí você pega produtos específicos também de limpeza, tá? De ouvido, e você pode estar limpando esse ouvidinho. Outra coisa também que é muito difícil a gente ver os proprietários, passeia na rua tudo, limpa as patinhas. Que às vezes você vê ali os coxinhos dos animais, tá bem ressecado, fica igual ao nosso calcanhar. Racha mesmo e dói. Então sempre usa hidratante específico para esses coxinhos para manter hidratado, quanto em casa e como nos passeios. Olha só. E gato, foge do banho mesmo, doutora Bruna? Foge, tá? Tem gatinhos que se você também acostumar desde pequeno, eles não se importam, tomam banho. Mas tem bastante gatinhos aí que dão bastante trabalho. Outra, gato, não tem tanta necessidade assim de tomar banho, tá? Porque eles são higiênicos, eles mesmos se limpam, se dão banho, então não tem necessidade. Só se realmente o animal, às vezes, fez algum tipo de arte, se sujou, senão deixa ele lá quietinho. Falamos do banho, vamos falar da dentição.
Temos que escovar os dentes dos animais? Sim, diariamente também, tá? E como que faz isso? Me ensina, já quero aprender para fazer da minha vira-lata caramelo. Ó, eu sempre falo, quando vai pequenininho lá, filhotinho, tomar as primeiras vacinas, eu sempre falo pro proprietário, já inicia a escovação, porque é muito mais fácil você iniciar a escovação quando é filhotinho do que quando é adulto. Não que não consiga, né? Mas é um pouquinho mais difícil. Então, pega a escovinha, também de pet, que é um pouquinho, às vezes, menorzinha. Também. Isso, um pouquinho menorzinha. Pasta também, não é de humano, é pasta de pet, tá? Que você consegue achar em pet shop. E aí você começa a iniciar a escovação dentária. Exemplo, hoje eu consegui escovar um dentinho só. Tá ótimo. Não fica forçando esse animal, porque senão se você começa a forçar, ele não vai querer nunca mais chegar perto de você. Então amanhã você escova 2. E aí, conforme você for fazendo isso todo dia, ele acaba criando uma rotina para ele mesmo e você consegue fazer a escovação desse dentinho dele. Por quê? Lembrando que se você não escova, igual o nosso, começa a criar placa de tártaro. E esse tártaro é bactéria que pode trazer diversos problemas de saúde para o animal. E tem alguns petiscos, biscoitinhos, algumas coisas que podem auxiliar, ser oferecidos para os animais e auxiliar nessa higiene, doutora? Tem também, tá? Então a gente encontra hoje no mercado alguns sprayzinhos também que você consegue aí aplicar na boquinha do animal e petisco também, que vai ajudar bastante também a remover esse tártaro. Não vai fazer milagre, a escovação é muito importante, mas vai sim estar ajudando. Animal de estimação precisa de suplemento, cálcio? Se o médico veterinário prescrever. Tá? Então, assim, vai depender também, lógico, da ração que o animal come. Então, sempre que o proprietário for escolher uma ração, sempre tenta escolher uma ração melhor, tá? Que a gente sabe que hoje no mercado a gente tem variedade de ração. Então, sempre tenta escolher uma ração de boa qualidade, que vai oferecer tudo que o seu animalzinho precisa, tá? E se caso o veterinário vê que é necessário a suplementação, aí sim a gente entra. Senão, não. Como deixar o nosso lar adequado, preparado para receber um animalzinho de estimação, doutora Bruna? Principalmente plantas, cuidado, porque filhotinho você precisa ter um pouco mais de paciência, que a gente sabe que eles são um furacãozinho ali, né? Mas traz a nossa alegria do nosso dia a dia. Mas cuidado com plantas, porque alguns tipos de plantas são tóxicas, então dá uma levantada nessas plantinhas aí. Cuidado também que algumas vezes tem algum tipo de vidro, que o animal pode se machucar, alguma outra coisa ali que ele possa se enroscar. Então sempre organiza o ambiente para receber esse animalzinho, sempre coloca ali o comedouro, o bebedouro que vai sempre ficar disponível para esse animal. Ótimo, a gente está terminando. Quer deixar algum recado para quem acompanhou a sua entrevista, doutora Bruna? Lembrando que é muito importante a gente estar cuidando do nosso animal. Um animal é responsabilidade do proprietário, porque às vezes tem proprietário que pega, cuida ali uns meses que é bonitinho, filhotinho, depois quando o animal está adulto, idoso, abandona. O animal é responsabilidade sua desde o início até o final. Isso mesmo, pegou, tem que cuidar com carinho e amor, porque eles dão carinho e amor pra gente. Sim. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Este foi o Rede Vida Serviço sobre Saúde Animal. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.